Será que o ex-coache fascista Pablo Marçal, que quase chegou ao segundo turno nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, finalmente vai ser punido por seus crimes durante a campanha eleitoral? A Folha de São Paulo publicou nesta semana que já existem 5 ações judiciais eleitorais prontas que podem torná-lo inelegível por 8 anos. Elas deverão ser analisadas na primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo. Aspas, o juiz responsável já encerrou a fase de produção e de provas e as partes enviaram suas alegações finais tanto nos processos que tratam dos campeonatos de cortes de vídeo, quanto em 2 ações sobre o vídeo em que ele, Pablo Marçal, pedia a doação de R$5.000 em troca de cada gravação de apoio a candidatos pelo país. Na tramitação, o juiz eleitoral Antônio Maria Patino Zorns, o mesmo que suspendeu os perfis de Pablo Marçal nas eleições em outubro passado, negou diversos requerimentos e a oitiva de testemunhas da defesa. Com isso, é possível que a sentença possa ser publicada a qualquer momento, descreve o jornal. Na mira das ações agora prontas para julgamento está a estrutura para as competições de cortes de vídeo, com ao menos dezenas de perfis divulgando sua imagem nas redes sociais. A principal ação foi proposta pelo PSB, partido da ex-candidata Tabata Amaral, e resultou na suspensão dos perfis usados pelo candidato até o fim das eleições. O PSB alega que há provas para o reconhecimento do abuso de poder de comunicação e diz que as evidências revelam a existência de um grande esquema de arregimentação de pessoas para produzirem cortes dos conteúdos, sem nenhuma restrição temática, fecha aspas. Outra ação foi apresentada pela vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, e também aborda os cortes de vídeo, além de anúncios digitais. Mais 2 ações tramitando em conjunto, uma do PSB e outra da campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, miram o pedido do ex-coache de transferência de R$5.000 a candidatos a vereador em todo o país em troca de vídeos de apoio. Segundo os autores, Pablo Marçal buscava não apenas receber uma doação, mas a contraprestação por um produto, o que consistiria num ato ilícito, fecha aspas. Caso seja condenado em alguma dessas ações, Pablo Marçal poderá então ser declarado inelegível por 8 anos a contar da data do pleito em que ocorreu a conduta considerada ilícita, outubro do ano passado. O neofascista, que já se apresenta como candidato à presidência da República em 2026, inclusive desapontando seu mito Jair Bolsonaro, que detesta concorrentes, teria então a sua ambição política adiada. Além dessas ações eleitorais, esse fascistoide também deverá ser julgado pelo prontuário médico falso apresentado contra Guilherme Boulos, que foi o ápice da sua sujeirada, das suas patifarias nas eleições municipais. Como lembra a Folha, tal ato não foi alvo de seus adversários em nenhuma ação eleitoral que poderia tornar Pablo Marçal inelegível. Ainda assim, o PSB citou o caso em uma das suas alegações finais e argumenta que ele deve ser considerado na análise da gravidade dos fatos. Já a campanha de Guilherme Boulos apresentou uma notícia-crime pelo episódio. Por ora, Pablo Marçal já foi indiciado pela Polícia Federal, que, assim como o Instituto de Criminalística de São Paulo, concluiu em perícia que se tratava de um laudo falso, de um laudo médico falso. Uma eventual condenação por crime eleitoral pelo episódio também poderia tornar Pablo Marçal ficha suja, a depender da pena. No final de janeiro surgiu mais uma denúncia envolvendo o ambicioso empresário coache, mas essa não tem nada a ver com crimes eleitorais. Segundo postagem do site Metrópolis, uma seguradora ligada ao influenciador Pablo Marçal, do PRTB, é alvo de uma denúncia apresentada pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros, FENACOM, na Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. A FENACOM pede que a SUSEP entre com uma medida cautelar para conceder a suspensão das operações das empresas, inclusive essa de Pablo Marçal, e verifique a participação de terceiros não autorizados no negócio, bem como comunique a sua decisão à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A empresa Love Seguros oferece serviço de seguro para carros. Ela é acusada de se apresentar como uma seguradora autorizada pela SUSEP, apesar de não ter o registro na autarquia. Aspas. A Love tem entre seus garotos propaganda nomes como os influenciadores Renato Cariani,
Whindersson Nunes, e anunciou na semana seguinte a denúncia da FENACON que patrocinará o jogador Neymar Júnior após seu retorno ao Santos Futebol Clube. Apimenta o site Metrópolis. Haja rolos eleitorais, comerciais e outros de Pablo Marçal, que quase chegou ao segundo turno das eleições para a maior capital do país. Quase que os paulistanos cometiam um verdadeiro suicídio político. Foi por pouco.